segundo pior mandante, quinta pior defesa e terceiro pior ataque. Essa é a realidade que o Santos vive hoje no Campeonato Brasileiro. Na estreia do Vojvoda, dentro da Vila Belmiro, a gente sabia que precisava vencer o Fluminense, mas o que a gente viu foi um time apático, que melhorou um pouquinho, para ser justa, mas que está longe do ideal, longe daquilo que a gente gostaria de ver dentro de uma Vila Belmiro, contra um adversário que não é o mais difícil do mundo, que é o caso do Fluminense. É um time que não assusta, que não impõe respeito, que parece que joga sem confiança dentro da sua própria casa. Eu arrisco dizer que nesse Campeonato Brasileiro o Santos teve melhores atuações e vitórias maiores fora de casa do que dentro da Vila Belmiro ou até mesmo do Morumbi. E hoje a gente vai debater não só a derrota, mas também as escolhas do Vojvoda para esse jogo de estreia dele. Eu sou a Clay, jornalista em informação, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa um comentário também e vamos falar sobre Santos e Fluminense. A gente tem que começar falando sobre a escalação. E de uma forma bem direta, o Zé Rivaldo não pode ser banco do Luizão. O Zé Rivaldo não pode ser afastado para que o Luizão jogue. Tá? Já expressei a minha insatisfação quanto ao Luizão aqui em outros vídeos, principalmente no vídeo depois da derrota, né, para o Vasco, e o fato dele ter sido mantido para o último jogo. Eu entendo que não havia opções, mas como eu mesma disse, eu teria colocado qualquer um para jogar na zaga, menos o Luizão. Para mim, ele deveria ter sido barrado depois do jogo, da derrota, né, para o Vasco. Por quê? Porque o Luizão é terrível. Até agora ele tem se mostrado bem ruinzinho, sim. Mas não só por isso, porque ele é um garoto, tem 21 anos, e porque o Santos tinha o Zé Rivaldo, que também cometeu seus erros, mas que nem de longe fez lambanças como as que o Luizão fez. Dito isso, ótimo que o Zé Rivaldo tenha voltado, mesmo que seja de forma pontual, porque existe aquela questão contratual de que se ele completar os jogos, o Santos vai ter que pagar por ele, e o Zé Rivaldo, apesar de achar que ele é útil, eu não o compraria em definitivo para manter no elenco ano que vem. Então, o Zé Rivaldo acredito que voltou de forma pontual, talvez faça 1 ou 2 jogos a mais aí com o Vojvoda, até que cheguem os tais reforços da zaga, né, que a gente tá vendo só o Frias chegando, mas seria ideal que mais um zagueiro chegasse, o que eu não acho que vai acontecer. Mas, de qualquer forma, a gente vai ter à disposição o Luan Pérez, o Basso, a gente vai ter à disposição também esse reforço, Adonis Frias, o William Arão pode fazer a função, enfim, são poucas opções ainda, eu sei, mas, de qualquer forma, acho que o Zé Rivaldo vai voltar a ser afastado depois que ele ajudar nesse momento crítico que a gente está passando aí da defesa. Dito isso, vamos falar dos meninos da base, saíram Souza e Bom Tempo desse time, são as coisas que eu realmente lamento em relação à escalação. Não entendo porque que depois de um jogo, o Souza é sacado do time, né, do jogo terrível que ele faz contra o Vasco, ele é sacado do time, aí entra o Escobar, que eu também gosto muito, então não é questão de o Souza ser extremamente melhor que o Escobar. Ele é melhor sim, na minha opinião, porque ele oferece mais recursos. Só que a minha questão é, por que o menino da base, o menino da casa, ele é tirado de um jogo, depois de uma derrota, né, como a que sofremos contra o Vasco, e o Luizão, que também é garoto, não é tirado do time. Foi a mesma coisa, o Sherman começou a ter uma sequência ruim e o cara nunca mais entrou em campo. Aí você tá lá pagando o que você tá pagando para Igor Vinícius e Mike, que na minha opinião não estão jogando tão melhor assim do que o JP já apresentou. Né? Então, enfim, Santos Futebol Clube sucateando a sua base. E aí a gente também tem mais uma vez com outro técnico, a ladainha do Bom Tempo. Mas eu já adianto aqui que eu vi a entrevista coletiva do Vojvoda respondendo sobre os meninos, dizendo, né, foi logo a primeira pergunta da coletiva e eu achei corretíssima a postura dos jornalistas que lá estavam de investigar por que já no seu primeiro jogo, Vojvoda, você não usou os meninos da base. Né? E ele explica que o Bom Tempo treinou muito bem e que era uma questão de escolha mesmo ali entre ele e o Zé Rafael, ele optou pelo Zé. O Rodolfo Gomes, que também tem um canal aqui no YouTube, acredito que se você for santista e consome bastante conteúdo do Santos, você o conheça, ele levantou a hipótese de que muito provavelmente o Vojvoda colocou os caras mais experientes primeiro para ganhar o elenco, visto que se ele já começasse dando chance para a molecada e barrando os mais velhos, isso poderia gerar um desgaste ali no elenco e ele poderia perder o time. E acho que faz sentido. Acho que com o tempo, espero, né, que com o tempo ele volte a utilizar os meninos da base, porque na minha opinião Souza e Bom Tempo são parte desse time titular. E só se eles realmente entregarem atuações muito ruins em sequência é que a gente pode pensar em tirá-los do time, o que não vinha acontecendo. Falando agora sobre o meio-campo do Santos, o Rincon, cara, até gosto do Rincon, não sou hater dele, mas ele só dá passe pro lado e para trás. Inclusive, foi um ponto de atenção, né, do Vojvoda, que reclamou com ele ao longo do jogo, pedindo para ele jogar para frente. E é interessante você ver que tem um técnico vivo, né, na beira do campo, porque os últimos pareciam uns mortos. Pareciam que não tinham voz para falar nada com os jogadores ao longo da partida. Então é interessante você ver um técnico que presta atenção no jogo, que conversa com seus jogadores ao longo do jogo, que grita, que esbraveja quando é preciso, não de uma forma descontida, né, como fazia o Sampaoli, como faz o Abel Ferreira, por exemplo, que às vezes passam do ponto, mas de uma forma ali dentro do ideal. Gostei muito da postura do Vojvoda de cobrar o Rincon, né, que é um dos líderes desse elenco, de tipo, pô, joga pra frente. Isso passa um recado para todo o time, que é pra frente que tem que se jogar, que é essa postura que ele quer da equipe. E falando agora de dupla de meio campo ali, dupla de volantes, eu ainda gostaria muito de ver Zé Rafael e Bom Tempo sendo a dupla de volantes titulares do Santos. Por quê? Porque eles já jogaram assim em algumas ocasiões e eu acredito que tenha funcionado bem, principalmente para jogos que você precisa de uma transição rápida. Eu acho que eles funcionam muito bem. Por quê? Porque os dois têm um passe
muito apurado. E o Zé Rafael, ele já jogou de 5 no Palmeiras. Inclusive, quando o Santos faz a virada de 2-1 em cima do Cruzeiro lá em Belo Horizonte, o primeiro gol ele sai justamente de jogadas entre Zé Rafael e Gabriel Bontempo, que acha o Cavadieiro, enfia o passe para ele, que dá assistência para o Guilherme. Então foi com esses dois no meio campo que a gente conseguiu ganhar do Cruzeiro dentro do Mineirão. Então eu acredito que essa seria a dupla ideal aí para o Santos no meio campo, enquanto a gente não tem o Ilharão e não sabe o que ele pode entregar, principalmente se o Zé Rafael melhorar mais ainda a sua questão de marcação, que convenhamos, desde que ele voltou aí das férias, né, da paralisação do Mundial de Clubes que nós tivemos lá em julho, né, já faz um tempinho, né, Zé Rafael? Ele ainda não recuperou 100% daquele futebol que ele mostrou antes da parada. Mas eu acredito que se ele for melhorando, como no jogo de ontem ele já melhorou, já jogou melhor, e acentuar mais ainda essa questão da marcação, se tornar um marcador melhor, mostrar isso, né, porque ele já é muito bom, eu acredito que Bontempo e Zé Rafael, eles não são concorrentes da camisa 8. Acho que dá para jogar com os dois. E aí, gente, mais um jogo abaixo do Neymar. Tá? E eu não vou nem entrar em muitos detalhes aqui do que eu penso da situação do Neymar como um todo, porque tem vídeo recente aqui no canal, acho que há menos de 10 dias atrás eu postei um vídeo falando só sobre o que eu penso do momento da carreira do Neymar, né, enquanto fã, mas enquanto jornalista e analítica também, né, eu preciso ser analítica, eu preciso ser racional, eu não posso só me deixar levar pela admiração que eu tenho pelo cara, né? Então eu não vou entrar em pormenores de Neymar aqui, só foi mais uma atuação abaixo dele, abaixo daquilo que a gente poderia esperar dele, e eu não tô falando daquele Neymar Prime do PSG e de tudo mais, eu tô falando de um Neymar que poderia estar entregando aí 40, 50% daquilo que já entregou na vida, mas que infelizmente nem isso a gente tá vendo. Então, enfim, se você quiser saber minha opinião sobre o momento do Neymar, vai ver esse vídeo, tá aqui no canal. No mais, não achei uma boa atuação dele, muito apagado, muito abaixo daquilo que a gente poderia esperar dele. E falando agora sobre Guilherme, tá? Primeiro, fiquei muito feliz de vê-lo escalado para esse jogo. Tinha assim, um certo receio dele voltar a jogar já na Vila Belmiro, né? Muito por conta daquele desgaste que ele teve com a torcida jovem, das ameaças que ele sofreu, foi tudo muito grave. Então seria até justificável, né, caso o atleta não quisesse no primeiro momento voltar a jogar na Vila Belmiro, mas ele quis. E eu não achei que foi um jogo muito bom dele, porque ele precisa melhorar muito questão de posicionamento, né? O Guilherme teve várias vezes ali que ele estava impedido, inclusive ele fez um golaço, mas estava impedido também, a bandeirinha ainda não tinha subido, mas mesmo assim ele estava muito adiantado quando você vê no replay. Então o Guilherme precisa melhorar a questão de posicionamento, mas eu realmente quis que ele fizesse um gol, queria muito que tivesse valido o gol dele, não só pelo Santos, mas como por ele individualmente também. Acredito que teria sido muito importante para ele enquanto atleta, de fazer um gol diante da torcida, de dar essa resposta, né, e de realmente virar essa página o mais rápido possível, porque eu acho que quanto mais tempo o Guilherme ficar talvez sem fazer gol ou sem entregar boas atuações, ele vai justificar o pedido de saída de muitos fazem em relação a ele. Cara, depois, Cavadieiro. Cavadieiro foi titular, se eu não me engano, pela primeira vez. Entrou no time no lugar do Barreal. E eu esperava mais do Cavadieiro no sentido de velocidade e de verticalidade. É verdade que o Santos não jogou assim o tempo todo. O Santos jogou assim principalmente no primeiro tempo, com muita transição, tentando ser mais objetivo com a bola, quando tinha a bola ali, né? Mas eu esperava mais isso do Cavadinha. Eu acho que ele vai ser um excelente jogador para quando o Santos jogar no contra-ataque, jogar nas transições de forma vertical. Não vejo ele sendo um jogador muito útil para quando o Santos quiser valorizar a posse de bola e fazer jogadas de pé em pé. Eu não esperava que ele fosse um ponta driblador, né? Porque quem assistiu o DVD do Cavadieiro antes dele chegar ao Santos, né? Aqueles videozinhos no YouTube de melhores momentos do jogador, sabia que ele não é um cara driblador, ele é um cara de atacar espaços, é um cara de velocidade e de finalização. Mas eu confesso que esperava mais disso dele no jogo de ontem, porém entendo que o jogo não foi o tempo todo propício para isso. Fico aí esperando mais do Cavadieiro, que fez excelentes lances e que foi fundamental na vitória que a gente teve sobre o Cruzeiro lá em BH. Acho que o estilo de jogo propício para o Cavadieiro vai ser esse jogo. O jogo que o Santos vai precisar jogar no contra-ataque e ser reativo. Jogos como ontem, onde o Santos oscila, né? Hora tenta contra-atacar, mas na maior parte do tempo tenta valorizar a posse de bola, eu não vejo ele sendo mais útil que o Barreal, por exemplo. Gente, no geral é meio que isso, sabe? Não há muito a elogiar, também não há grandes coisas assim pra gente criticar. Foi um pouco mais do mesmo, só que alguns indícios de melhora, alguns indícios de que o Vojvoda já colocou a mão no time, que os caras já entenderam uma coisinha ou outra, mas que ele ainda vai precisar de muito trabalho para colocar esse time no eixo e para que a gente minimamente escape do rebaixamento, porque é importante dizer que com o empate de ontem, com a vitória do Vasco sobre o Sport, o Santos agora está apenas uma posição acima da zona de rebaixamento, com os mesmos pontos do Vitória, que é o primeiro ali da zona, mas o que faz com que o Santos esteja fora e o Vitória não é a questão ali de saldo de gols. No mais, o Santos precisa urgentemente ganhar e voltar a somar 3 pontos, talvez aí emplacar 2 ou 3, 4 vitórias que seja, para conseguir se distanciar da zona de rebaixamento e a gente ter um pouco de paz, coisa que o Santista não tem, né? O Santista tem uma coisa que não tem, essa coisa é paz e alegria e satisfação em ver o seu time jogar. Mas é isso, deixa nos comentários o que você achou da partida de ontem e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!